Gente, o vídeo de hoje tá sendo um vídeo que estou tão feliz por estar fazendo, porque vamos falar sobre a segunda temporada de Avatar The Last Airbender, o live action, né, a adaptação que está saindo pela Netflix. E eu não pude falar da primeira temporada porque eu não tava produzindo conteúdo na época, né? Ela saiu ano retrasado e, assim, eu assisti tudo de uma vez quando saiu e agora eu remaratonei pra assistir a segunda temporada. E eu juro pra vocês que eu não tinha fixado na minha mente o quão boa essa adaptação tá sendo e o quão satisfatório tá sendo poder acompanhar isso de novo, sabe? Eu sou um fã de Avatar de infância, sabe? Eu comecei a assistir quando passou na TV Globinho, então só de eu assistir TV Globinho você já tem ideia, né, do quão velho é isso. Mas Avatar é uma coisa que saiu em 2006 e eu acho que eu fui começar a ver 2007, 2008. Eu não sei que ano exatamente que passava na TV Globinho, mas assim, pra vocês terem ideia, eu gravava pelo videocassete que a gente tinha em casa. A gente tinha um daqueles aparelhos de VHS, que eram as fitas, né, antes do DVD ainda, e eu descobri que tinha como programar ele pra gravar um horário específico da televisão. Então, se você deixasse lá programado, tipo, das 9 às 10, ia gravar o que estivesse passando na televisão das 9 às 10. E eu estudava de manhã, então eu aprendi a deixar gravado pra começar a gravar a TV Globinho. E aí eu comecei a assistir Avatar de lá. Mas TV aberta é isso, né? Nem todos os dias vai ter o episódio seguinte do dia anterior, às vezes eles passam fora de ordem. Então eu comecei a procurar outros meios e assim, na época tinha o site do Mundo Avatar que eles disponibilizavam os episódios ali. Mais tarde que eu fui descobrir que aquilo não poderia ser feito, né, gente? Então eles até tiraram do ar com o tempo. Mas assim, é uma coisa que é engraçado pensar que antigamente a gente nem sabia o que era pirataria, né? Hoje em dia que a gente entende melhor o que é. Mas na época era o baixar direto da internet. E eu tinha todos os episódios e eu assistia todos os dias. Eu era obcecado por aquilo. E eu assistia as primeiras 2 temporadas com o meu pai. Além de eu gostar muito da série, tinha mais essa carga emocional de era uma coisa que eu e meu pai assistíamos juntos. Era a única coisa que eu e ele assistíamos juntos, sabe? E era muito gostoso. E aí a gente teve o live action, que foi um filme que saiu em 2009, se eu não me engano. E foi muito ruim, muito criticado. E na época, eu lembro de ter assistido e ter até achado divertido, porque eu queria muito ver as dobras, né? Os efeitos especiais ali em live action, vendo como é que seria na vida real aquelas coisas, né? E até que alguns efeitos eram bons, mas hoje, parando pra assistir de novo, gente, era muito ruim. Não os efeitos em si, mas toda a história. Primeiro que os personagens não eram nem um pouco parecidos com os originais. Eles tiraram toda essa ideia de mundo que Avatar tem. E principalmente, eles tiraram a essência do Aang, né? O lance dele ser um monge. E ele, acima de tudo, buscar pela paz. Ele não quer vencer a guerra. Ele quer parar a guerra. Ele quer acabar com a guerra. E assim, aquilo não foi levado pro filme, mas é trazido pela série. E eu acho que eles estão melhorando cada vez mais nesse aspecto. Essa temporada mesmo, a gente tem diversos diálogos que são extremamente profundos e muito interessantes de serem trazidos pro live action, sabe? Algumas coisas que não aconteceram no desenho, mas que estão acontecendo na série e que estão melhorando a história. Então eu tô muito empolgado, porque a gente que é fã de Avatar, a gente tá acostumado a sofrer, a esperar uma quarta temporada do Aang que não vem, a esperar mais histórias deles e assim, demorar muito tempo. Eu tenho aqui, nesse cantinho, várias coisas de Avatar, né? As HQs e tal, os graphic novels que saíram ao longo dos anos. E algumas coisas daqui, eles trouxeram pra série. Inclusive, na primeira temporada, a gente tem um resquício de uma coisa que me dá uma esperança de que talvez eles tragam pra próxima temporada, que é o lance da mãe do Ko, aquele espírito que rouba os rostos e que a gente vê o Aang tentando negociar com ele. Então, ele entrega de volta um amuleto, né? Que é dito que é da mãe dele, que é um outro espírito ancestral e tal. Esse espírito ancestral tá relacionado à história da mãe do Zuko e da Azula, a esposa do Senhor do Fogo, que ela desapareceu, a gente não sabe onde é que ela tá. O Zuko comenta, inclusive, nessa temporada que ela tá sumida e tal, e a gente tem vários flashbacks mostrando ela em algumas coisas que não tinha no desenho. E aí eu fico me questionando, será que a gente vai ter na série o que acontece na graphic novel
novel que vai mostrar o que aconteceu com ela? Eu espero que sim, porque esse espírito tá envolvido a essa história e eles mostraram esse espírito, espero que não seja à toa. Nem que seja, tipo, uma referência leve ou alguma coisa que dê a entender, sabe? Enfim, coisas que mostram pra mim que essa série tá sendo feita por fãs. E isso me deixa muito, muito, muito empolgado. Então, antes da gente começar o vídeo, eu vou explicar pra vocês que eu vou deixar separado em capítulos, assim como a série. Então, você pode assistir um episódio dessa segunda temporada, voltar pra ver esse trecho do vídeo, e assim por diante, você pode ver as minutagens aqui embaixo. Eu sou Rodolfo Rodrigues, esse canal é Eufemismo. Se você não é inscrito, já inscreva-se no canal, deixe seu like, e eu também tenho o Clube do Livro, a gente faz uma leitura mensal, e a gente também tem conteúdos exclusivos, a gente tem uma live de discussão, um grupinho no Telegram, e existem vários níveis de recompensas pro clubinho, mas a partir de R$10 já dá pra fazer parte. O link e os detalhes você encontra na descrição. Então bora lá, primeiro episódio, já temos uma atualização sobre a abertura. A abertura dos outros episódios da primeira temporada, elas eram uma coisa mais original, assim, da série, em que a gente viu os panos e tinta rolando e tal. Mas aqui a gente vê diversas paisagens do Reino da Terra com o símbolo do Reino da Terra ali esculpido, né? E eu já achei isso incrível, achei muito bonito, uma forma bem natural de mostrar ali o Reino da Terra e a gente começar a se familiarizar mesmo com esse novo ambiente, né, onde vai se passar a segunda temporada. E também a gente tem a icônica abertura do desenho adaptada para live action, em que a gente tem um resumo da história do Aang, né, do que é o Avatar, e conta sobre a guerra, então a gente já se situa ali a respeito da história. Isso não teve na primeira temporada, e eu até voltei agora para ver se eles atualizaram isso, né, às vezes eles podem ter feito. Não sei se vocês sabem, mas de vez em quando a Netflix, a Disney Plus, vários outros streamings, eles fazem alguns retcons ali nos episódios que já saíram, eles mudam algumas coisinhas. E não foi o caso aqui. No final da primeira temporada, a gente vê que o Macho, que é aquela cidade importante do Reino da Terra, foi conquistada pela Nação do Fogo, especificamente pela Azula. E a gente volta com os personagens de volta pra cá, justamente porque o Aang aprendeu a dobra de água e agora ele precisa aprender a dobra de terra. Então ele tinha passado primeiro por o Macho, porque fazia parte do caminho ali, mas agora eles estão voltando e em busca de um professor. E aí o Aang pensa, bom, talvez eu possa pedir ajuda pro Bumi, que era meu amigo, que era o rei ali, né? O rei não posso falar rei, que eu acho que não é exatamente essa palavra, mas ele era o líder de Omashu. Mas como a cidade tá tomada pela Nação do Fogo, agora a situação tá outra. Eles decidem invadir pra tentar salvar a cidade, mas o Bumi alerta o Aang, e isso é bem parecido com o desenho também, de que eles têm que esperar a hora certa pra conseguir fazer isso. O Bumi parece saber de algumas coisas que a gente não sabe ainda. Mais pra frente dessa temporada a gente vai descobrir do que ele vai estar falando, embora a série, né, do live action não tenha feito a conexão das pontas. Acho que essa conexão eles vão deixar só pra terceira temporada mesmo, mas no desenho já dá a entender que o Bumi sabe por que a gente tem que esperar. Mas ele já deixa pro Aang que o seu professor tem que ser alguém que espera e escuta. E isso é uma regra que o Aang vai seguir, não só pra dobra de terra, mas vira uma filosofia de vida própria pra ele. E um dos pontos muito legais que a série trouxe, que no desenho também não tinha, é que a gente vai acompanhar alguns refugiados, pessoas que estão sofrendo com a guerra mesmo. A gente via no desenho os nossos personagens principais passando de cidade em cidade e a gente via a situação dessas pessoas nas cidades, mas a gente tem um aprofundamento maior na adaptação, porque alguns desses personagens vêm junto. Então a gente tem ali o Sai, que era o engenheiro que apareceu na primeira temporada e que tá tendo um papel muito importante na adaptação, e eu tô gostando disso. Quando eu vi na primeira temporada a primeira vez, eu falei assim, nossa, que estranho, vão dar tanto protagonismo assim pra esse cara. Mas eu acho legal porque ele é um personagem que traz um acompanhamento pro Sokka muito legal, justamente por eles serem pessoas que não são dominadores de elementos. E a gente só vai entender um pouco mais o lado dos não dobradores lá em Korra, depois de Aang, sabe? Isso eu tô falando do desenho, né? Mas agora aqui na série eles já estão trazendo isso pra gente começar a enxergar essas pessoas também, sabe? Não só pensar nos dobradores como personagens interessantes da história, e sim as pessoas que não dobram também. E esse grupinho ali de pessoas que estão fugindo de Omashu, eles esperam encontrar as guerreiras Kyoshi pra salvar eles, mas eles são emboscados pela Nação do Fogo, e aí é quando finalmente todos os personagens se unem, porque de um lado, de fato, chega as guerreiras Kyoshi, e de outro chega o Aang com a equipe Avatar pra salvar essa galera, e eles começam a andar juntos, e vão andar juntos por um bom tempo. E aí já tem outro ponto muito positivo, que é a relação do Sokka com a Suki, que é a líder das guerreiras Kyoshi, já começando estranha ali, porque o Sokka, ele não tá conseguindo identificar isso, e eu acho isso muito incrível como a série tá mostrando pra gente o luto que ele tá sofrendo pela Yue, porque ele primeiro se
relacionou com a Suki, mas isso foi lá no começo da primeira temporada. E depois ele conheceu a Yue e o lance entre os dois foi muito intenso e, tipo, deu pra ver que era bem recíproco, né? Que a Yue se interessou real por ele e que eles estavam vivendo romance. Só que a Yue morreu, né, gente? Não é que ela foi para o mundo espiritual e é possível encontrar ela de novo lá. Meio que, tipo, ela tá inacessível. De qualquer forma, ela tá inacessível. Então, isso é um luto de qualquer forma, né? Porque o Sokka não tem mais acesso a ela. Já vou dar méritos pro ator que tá fazendo o Sokka, justamente porque nesse primeiro abraço com a Suki, a gente já entende exatamente o que o Sokka tá sentindo. Ele tem expressões faciais muito boas, esse cara. E eu acho isso sensacional. Inclusive porque o Sokka costuma ser um alívio cômico no desenho, e aqui ele continua sendo engraçado. As piadinhas sem graça estão com tudo nessa segunda temporada, e elas estão muito boas. Mas ele também tem essa carga dramática que é muito interessante. Nesse grupo de refugiados, tem uma personagem que não existe no desenho, que é a Amita. Que ela vai ser o par romântico ali do Sai, que é o engenheiro, mas também ela tem todo um protagonismo próprio. Primeiro porque é ela quem apresenta a história da Dama Pintada pra Katara, e eu amei que aqui eles expandiram a história da Dama Pintada, e eu gosto muito da história da Dama Pintada, até porque eu tenho um quadro ali no meu quarto, depois eu vou mostrar pra vocês, da Dama Pintada, que é uma das minhas histórias preferidas do mundinho Avatar, porque a Katara é uma das minhas personagens favoritas, eu acho que do fandom todo também, se não a personagem favorita, e é quando ela tem uma grande importância ali, né? Elas são personagens que se conectam muito, a Dama Pintada e a Katara, porque a Dama Pintada, ela é um espírito, e a Amita conta essa história pra gente que é diferente na série do que no desenho. Que no desenho é só a Dama Pintada, ela é um ser que ajuda pessoas. Ponto final. Aqui, ela é um espírito que, por onde ela passa, essa flor específica cresce, e essa flor, ela tem os desenhos parecidos com as pinturas do rosto da Dama Pintada e tal, e pouco antes de alguma coisa tensa acontecer, as flores murcham, então tem todo um lance aí com as flores, e eu achei isso muito legal, e quem apresenta essa história pra Katara é essa personagem Amita. Já vou também dar parabéns pra atriz da Katara, porque na primeira temporada essa atriz tava muito travada, gente. Ela tava muito assim, parecia um disco de aula de inglês, repetindo frases sem emoção nenhuma, sabe? Repeat, the Aang is the Lester Bender, we have to help him. E aí, tipo, tudo bem, as palavras bem ditas assim, sabe? Mas com pouca emoção. Cara, aqui, essa atriz, ela tá anos-luz da atuação da primeira temporada dela, ela melhorou muito. Eu acho que não só os atores terem envelhecido, né, esses anos que se passaram desde a gravação da primeira temporada pra agora, trouxeram rugas pra cara deles, né, digo, eles têm mais expressão facial, mas eles também têm mais experiência de vida, né, pra eles poderem trazer essa atuação com mais carga, entende? E essa atriz que fez a Katara tá no ponto, muito, muito, muito maravilhosa mesmo, diva. Tô gostando muito dela nessa segunda temporada. Eles trouxeram pro começo da temporada a Passagem da Serpente, que é um episódio icônico também, e aí já fica de elogio também o que eles decidiram trazer pra adaptação. Eu acho que, na minha cabeça, parece muito que ou são fãs realmente fazendo, ou eles tiveram uma consultoria com fãs, chegaram assim pro fã e falou, o que você acha que precisa ter nessa segunda temporada? Tipo, o que é icônico que realmente tem que ter? Eu, como fã, estou extremamente satisfeito porque eles trouxeram tudo que eu queria que trouxesse, assim. As batalhas, as lutas, as dobras, os movimentos, tá tudo lá, sabe? E, tipo assim, gastaram muito mesmo. Dá pra ver que os efeitos especiais estão muito bons. Tá tudo muito redondinho, sabe? Dá muito gosto de ver. Então, os momentos icônicos, eles trouxeram. A Passagem da Serpente era um momento muito icônico. E eles levaram pra adaptação. E eu sei que isso deve ter custado caríssimo, porque, tipo, eles fizeram uma serpente gigantesca, com diversas cenas dela, que vai durar um episódio só. Quer dizer, não sei se eles vão trazer de volta na terceira temporada ou algo assim, mas modelar esse bicho e, tipo, fazer todas aquelas animações na água dá trabalho, gente. E é legal ver que eles se dedicaram pra trazer, sabe? Então eu prefiro que demorem pra fazer a terceira temporada, assim como demoraram pra fazer a segunda, mas que façam bem feito, do que fazer correr na toque de caixa e sair igual a adaptação do filme, entendeu? Então, assim, que ótimo dia pra ser um fã de Avatar. Que boa ideia este casamento primaveril em pleno outono. E aí eu tive esse estalo sobre as dobras e eu percebi que realmente eles iam arrasar nessa temporada, justamente nessa batalha contra a serpente, que ficou
maravilhosa, ficou muito boa. E assim, tem até Suki entrando pro meio e atirando leque na serpente. E de forma crível, sabe? Eu acho muito satisfatório ver que eles realmente fizeram com muito carinho, que tá muito bonito. Depois que eles fazem a travessia ali da passagem da serpente, eles chegam num lugarzinho onde eles montam um acampamento. E aí a gente tem uma apresentação de slides do Sai, que ele pega ali os cartazinhos e pendura no varal, que ele apresenta o que ele descobriu agora que eles saíram da poluição do céu de Omashu pra conseguir enxergar melhor o céu. E aí ele diz que estamos com o cometa de Sozin retornando, mas ele não tem como precisar exatamente quando que vai ser a chegada desse cometa, mas só que ele tá vendo que o lance tá chegando. Ele até mostra pro Aang e a gente vê lá. Eu até achei engraçado, porque assim, um cometa, gente, vindo na direção da Terra, ele não tem cauda, ele é uma pedra. Ele só pega fogo quando ele entra na atmosfera. E aí, quando ele entra na atmosfera, é questão de segundos até ele cair, sabe? A menos que, sei lá, ele fique dando voltas no planeta até ele de fato cair. Mas a gente sabe que ele não vai cair, né? Achei engraçado eles botarem a cauda do cometa, sendo que na vida real não teria. Mas é isso, sabe? Não precisa ser tão realista. Tipo, deixa o cometa com cauda lá. A gente precisa entender que é um cometa, que o lance pega fogo justamente porque é isso que vai potencializar o poder de dobra dos dobradores de fogo. Então, assim, se a gente mostrar só uma pedra flutuando no ar, vai parecer que potencializa a dobra dos dobradores de terra, em vez dos dobradores de fogo. Entendeu? Então eu achei que tá tudo bem. Eu permito essa licença poética. E aí, já nesse primeiro episódio, a gente tem uma coisa que no desenho a gente não teve, que é o Aang começar a demonstrar interesse pela Katara. E aí, assim, já chorei horrores nesse momento, porque toca a música tema dos dois. E é engraçado ver que o Aang, ele tá super afim da Katara, ele já tá, assim, super na dela mesmo, só que ele não tem coragem de contar pra ela, e ela parece que não tá nem aí, ela parece não ter desenvolvido esse sentimento ainda. E isso pra mim pode ser indício de uma coisa que eu quero muito ver. Eu sou Zutara Stan, tá? Gosto que Aang e Katara fiquem juntos, mas eu queria muito ver pelo menos um beijinho da Katara e do Zuko, sabe? E aí, em diversos momentos dessa temporada, a gente tem momentos Zutara que dá pra ver que a galera que montou o roteiro, eles falaram assim, eu vou mexer com o coraçãozinho dessa galera. Embora eu ache que é isso, eles não podem mudar a árvore genealógica da família, até porque senão depois mexe com todo o arco da história da Korra, né? Mas eles podem brincar, eles podem deixar a gente sonhar, e eles estão deixando a gente sonhar. Mas enfim, tô me adiantando um pouco. Nesse primeiro episódio ainda, a gente tem os contrapontos da Azula, né? Então a gente vai vendo a galera aqui, que é o time Avatar, mas a gente também tem alguns momentos da Azula, e eu tô amando ver que ela tá tendo muito tempo de tela, porque ela é um personagem extremamente intrigante. Ela só aparece nessa temporada no desenho. Na primeira temporada ela não aparece, mas eles já trouxeram ela na adaptação. E eu acho que assim, pode dar bastante tempo de tela mesmo pra ela, porque essa atriz é incrível. Ela não parece tanto quanto a Azula do desenho, mas ela traz a essência da Azula, ela traz o cinismo, ela traz a vontade, né, o fogo interno daquela moça, daquela personagem, e cara, é muito bom assistir essa Azula. A gente vê uns momentos em que pessoas estão sendo sacrificadas ali, ou estão em chamas, e eles dão um zoom na cara dela e dá pra ver que ela tá assim, ó, E isso é muito bom, porque dá pra ver que eles vão continuar com o fio da meada da Azula. Inclusive, a palavra coringar deveria ser substituída por azular, porque a Azula, ela fica maluca e a gente vê ela endoidecendo ao longo da série. E eu tô achando incrível que eles estão culpabilizando também o pai dela por ela estar se tornando essa pessoa. Justamente porque a gente tem toda uma comparação entre segundos filhos que mostra que o Ozai, ele tá brincando com os dois filhos dele, assim como ele é o segundo filho da linhagem de sucessão da família real e que ele usurpou o trono do Iroh, o tio Iroh, que era pra ser o Senhor do Fogo atual, enquanto o tio Iroh tava no cerco de Ba Sing Se. Isso também acontece no desenho, mas não é tão escancarado. E eu acho que trazer isso pra série aumenta a dimensão do Ozai, sabe? Ele não fica só um vilão que a gente vê pouquíssimas vezes, e eu sentia bastante medo dele no desenho, mas aqui a gente fica com medo e também entende como a cabeça dele
funciona, e eu acho que isso expande tanto o personagem, eu acho isso incrível pra adaptação, sabe? A gente vendo que ele coloca um filho contra o outro, o Zuko contra a Azula, e que ele empurra a Azula até o limite dela, e ela fazendo coisas que ele não consegue fazer, e tentando diminuir essas entregas dela, porque ele tem um pouco de medo dela também, sabe? O Ozai, ele, ao mesmo tempo que brinca com os dois filhos, ele sabe que a Azula é a linhagem dele, sabe? A Azula é filha dele, enquanto o Zuko é filho da Ursa, sabe? E aí um fato curioso é que a Ursa, a mãe do Zuko e da Azula, ela é da linhagem do Avatar Roku. Ela é neta ou afilhada neta, alguma coisa assim. Eu sei que ela é da família do Avatar Roku, então ela é um pouco da família dos avatares, assim. Enquanto o Ozai, não. Essa linhagem do Senhor do Fogo aqui, não sabemos até que ponto se encostaria em alguma outra linhagem anterior de Avatar, mas até esse ponto, a pessoa mais próxima de Avatar é a Ursa, e a gente vê essa dualidade entre o Senhor do Fogo e a Ursa, e a forma como eles querem criar cada um dos filhos deles. E assim, Zuko é um personagem que tá cada vez melhor, e eles estão respeitando muito o arco de redenção dele. A gente vê na primeira temporada ele correndo atrás do Aang, e a todo custo querendo fazer isso, mas ele hesitando em alguns momentos, como no episódio do Espírito Azul, em que ele resgata o Aang das mãos do Zhao pra que ele próprio consiga levar o Aang de volta pra Nação do Fogo, mas a gente tem uma conversa muito boa dos dois ali já naquele momento. Aqui nessa temporada a gente tem dois momentos em que o Zuko hesita entre voltar pra Nação do Fogo, ser leal à Nação do Fogo, ou fazer coisas novas da vida dele, tomar as rédeas da própria vida, né, digamos assim. E eu acho isso incrível. Eu costumo falar que existem dois arcos de redenção pra mim que são os melhores de todos os tempos. Um é o do Zuko e o outro é o da Nesta. Então se você é Nesta Stem, assim como eu, a Nesta de Akotar que eu tô falando, tá? Vocês vão entender do que eu tô querendo dizer. E aí vamos então pro segundo episódio. No segundo episódio, a gente tem o desenrolar dessa história do Zuko, então ele vai conhecer outras pessoas. Ah, um detalhe interessante que eu notei é que eles melhoraram a cicatriz do Zuko nessa temporada. Na primeira temporada, ela parecia que alguém tinha desenhado com giz, assim, de tão leve que era a cicatriz. Mas aqui dá pra ver que não, que ela tem camadas ali, né, que é uma cicatriz que realmente parece uma pele queimada, que ela ficou mais grossa e mudou de cor. Então ali, eu achei que é o ponto pra produção da maquiagem que realmente melhorou muito nessa temporada também. E assim, esse ator também, gente. Nossa, esse ator. Um gato gostoso. Gente, que delícia. Nossa, que delícia. E um ótimo ator também. Ele tem expressões, e assim, em vários momentos ele tá tendo uma conversa, e dá pra ver que a veia dele aqui tá pulsando. E eu acho que isso é um controle corporal bizarro. Esse cara é muito bom mesmo. Eu não achava também, assim como a Azula, não achava que ele era tão parecido com o Zuko, mas ele tem a essência do Zuko, ele é um ótimo ator, então assim, 10 de 10 também, tô gostando demais. Inclusive, gente, que delícia que é assistir uma série em que ninguém parece americano. Ninguém parece ocidental, sabe? Todo mundo é diferente, todo mundo tem as suas particularidades, sabe? E ao mesmo tempo tem etnias diversas, né? A própria Katara e o Sokka, toda a galera da tribo da água, eles são de uma etnia diferente. Eles são de nativos americanos, até principalmente pra dar essa ideia de pessoas que vivem próximas dos polos. Então, a equipe de elenco, incrível, incrível. A gente tem um flashback nesse episódio mostrando que a mãe do Zuko foi quem ensinou ele sobre a história do Espírito Azul. E que ele seria um espírito que, assim como a Dama Pintada, ajuda os desfavorecidos. Então o Zuko, toda vez que ele coloca a máscara do Espírito Azul no rosto dele, a gente tem que entender que ele não só tá se disfarçando, mas ele também tá refletindo sobre a posição dele no mundo, sabe? E eu acho incrível que mantiveram esse lance da lealdade e da honra do Zuko do desenho, sabe? Ele não é só um personagem perdido do lado mal, sabe? Ele é um personagem que honra muito tudo que representa a monarquia pra ele, sabe? Tudo que representa a liderança. Então assim, o líder, ele tem que ser uma pessoa honrada, ele tem que pensar nas pessoas em que ele vai proteger. Até a organização militar mesmo, a gente vai ver aqui que o Sokka, o Zuko, em determinado momento, ele luta por uma criança, porque ele vê que soldados do Reino da Terra estão querendo pegar coisas dessa criança, de refugiados e tal. Então, a gente percebe que ele é uma pessoa muito honrada, acima de tudo. Por mais que o maior objetivo dele seja voltar pra Nação do Fogo, ele não concorda tanto com o que a Nação do Fogo faz. E aí é onde começam as dúvidas nascerem na cabeça dele, e eles trazerem isso pra série
Ai, gente, tô muito feliz com essa adaptação, de verdade. Ainda no segundo episódio, a gente conhece finalmente a Toph, que vai ser a professora de dobra de terra do Aang. E ela também tá 10 de 10. Essa menina é muito boa. Eu tava muito apreensivo de saber se... Seria que iam trazer as piadinhas com a cegueira da Toph pra adaptação? Será que seria de bom tom? E foi de bom tom, sim. Todas são muito boas. Ela faz muito trocadilho com isso. A própria Toph. Não acho que nenhuma dessas zoeiras sejam desrespeitosas. Eu acho que todas cabem muito bem. Porque são momentos em que um personagem ou outro fala assim, tá num ambiente escuro. Aí eles falam, nossa, mas eu não consigo enxergar nada. E aí ela fala, imagina que pesadelo, não? Então, tipo, ela é sarcástica com a situação dela de maneira geral. Não só a respeito da cegueira dela, mas com tudo que rege o ambiente ao redor dela. Ela é essa personagem cri-cri, ranzinza, rabugenta, mas também a personalidade dela é importante justamente pro Aang aprender como funciona a dobra de terra, que é por essas pessoas que são mais rígidas, mais duras, né? Inclusive, eu tô olhando sempre pra cá porque eu fiz uma listinha conforme eu fui assistindo pra eu não esquecer de falar nada, né? E uma das coisas que eu acho bem interessante citar é que eles trouxeram o símbolo da família Beifong, que é a família da Toph, né? Ela é Toph Beifong, o nome dela, que é o javali alado. No desenho, o Aang tem uma visão desse javali alado enquanto eles estão no pântano, que é um episódio onde eles têm um nevoeiro, que ali eles se perdem, aí eles começam a ter visões. Eles adaptaram isso na primeira temporada para um lance do mundo espiritual, quando eles vão pra lá, no episódio da Floresta Queimada. E, inclusive, eu achei interessante isso, tá? Que como eu não pude falar sobre a primeira temporada, vou comentar algumas coisas aqui também. Quando eles vão pro mundo espiritual, o Aang consegue sugar as pessoas que estão próximas dele e levar pra esse mundo espiritual também. Então, eu achei isso ousado e eles estão respeitando essas regras que eles criaram até agora. Então, eu acho que é uma adaptação interessante. Até pro Aang não ficar tão sozinho e os outros personagens ficarem meio esquecidos no churrasco enquanto ele tá lá. Mas aqui na série, o Aang não teve essa visão do javali alado. Ele só viu esse símbolo por toda a cidade, o que serviu pra mostrar que é uma família rica, mas ao mesmo tempo a gente não viu esse símbolo, então eu achei que isso ficou um pouco jogado aqui. É uma coisa que é mais pra quem é fã mesmo perceber e tal, mas achei que pra adaptação ficou um pouco perdido. Mas também tudo bem, sabe? É uma família rica que tem um símbolo, então tá super aceitável, entendeu? Em um desses momentos que eles estão andando ali pela cidade, ainda nesse vilarejo em que eles conhecem a Toph, o Sokka tá andando junto com a Suki, e aí a gente percebe que ele tá agindo estranho com ela, mas a gente talvez não entenda exatamente o que ele tá sentindo, mas aí a conversa vai desenrolando e a gente percebe que ele tá preocupado com ela, porque assim como ele perdeu a Yue, que foi a primeira namorada oficial dele, ele tem medo de perder a Suki, então ele não tá permitindo sentir o que ele tem por ela, justamente por ele tá com medo de perder ela, e aí ele acaba afastando ela por conta disso. Nesse mesmo ambiente aí, a gente vê o Sokka e a Katara sendo atacados pela Ty Lee e pela Mei, que são as personagens amiguinhas da Azula, e a gente já vê que essa amizade das três é muito sinistra, né, e eu acho legal que trouxeram isso pra adaptação, porque no desenho também e a gente vê o quanto que a Azula é doida nessas interações entre as três. E um detalhe interessantíssimo é que aqui a gente vê a primeira vez em que alguém perde a dobra, que é quando a Ty Lee tira a dobra da Katara, e ela fica sem conseguir dobrar o elemento da água, né? E isso é importante, é importantíssimo, porque tem a ver com o arco final da série. Então, já mostraram aqui, já no meio da segunda temporada, pra gente se familiarizando com esse conceito. Quem não assistiu o desenho, né, e não sabe como que a história finaliza. Então, tem isso aqui já, e eu achei legal, que veio do nada. Como quem não quer nada, a Ty Lee tirou a dobra da Katara, e aí a gente já fica com essa ideia de que isso é possível na mente. A gente tem, nesse episódio, um momento que é um dos meus favoritos da segunda temporada, que é quando rola o episódio da Grande Caçada, que é a Azula e o Zuko tentando caçar o Avatar, mas a Azula é doida, então todo mundo meio que caça ela também, então tá todo mundo meio que se caçando, e aí isso rola ali nesse vilarejo, e aí assim, as dobras estão fenomenais, a Azula tá maluca, o Zuko tá incrível, tá tudo muito bom, e aí eles só fogem quando a Toph chega e meio que salva eles, então achei que tudo se amarrou bonitinho, sabe? São episódios isolados que, assim, eles teriam que criar toda uma narrativa própria pra explicar essas coisas, mas eles conseguem, os roteiristas estão muito bons, de verdade, estão conseguindo juntar tudo de forma que faz sentido, que é crível e que consegue aproveitar conceitos que já eram no desenho pra cá, então tô amando isso, sabe? Eles adiantaram esse episódio da caçada pra que a Toph pudesse chegar e salvasse eles, ao mesmo tempo que é o desfecho da história da Toph com a família dela, pra ela poder fugir com o Aang, e funcionou bem, sabe? Então temos um segundo episódio também excelente. Todos são, mas é só pra vocês saberem que acabou o segundo episódio e que estamos indo para o terceiro.
No terceiro episódio, o tio Iroh ensina o Zuko a redirecionar raios, porque a gente vê no episódio anterior a Azula usando a dobra de raios, isso é uma coisa super rara. E aí o tio Iroh fala que é uma técnica que ele mesmo aprendeu, e aí ele tem os conceitos das dobras dos outros elementos também, que o tio Iroh explica. E a gente já vê que ele tem um conhecimento um pouco fora da média sobre o mundo da dobra no geral, né? Que ele não manja só de dobra de fogo, mas que ele tem conhecimento sobre outras dobras. E assim, quando o tio Iroh nasceu, o mundo já tava em guerra. Então, como que ele aprendeu, sabe, essas outras dobras? E aí a gente vai começar a entender isso melhor no final da temporada. Tem um momento muito legal, que é o lance de, assim que a Toph foge da família Beifong, a mãe da família Beifong contrata o Pedregulho, o cara forte ali do ringue em que a Toph lutava e que ele era o segundo melhor, porque a bandida cega, no caso a Toph, era a melhor, né? Então ela contrata esse cara pra perseguir o time Avatar, e esse cara encontra eles em determinado momento, e aí rola uma cena muito legal, que é a Toph tá tentando ensinar o Aang a dobra de terra ali no calor do momento, no fogo. E aí, esse outro cara, o Pedregulho, ele chega e também meio que entra na aula, sabe? Ele é tão lelé da cuca que ele acaba participando e ensinando o Aang algumas coisas, sabe? E tipo, é muito engraçado essa cena, porque aí mostra a personalidade dos dominadores de terra, que acaba mostrando que são pessoas mais rígidas, mais duras, né? Que tem todo esse lance com a terra, mas também tem um detalhe muito interessante, que o Aang no desenho teria um professor homem grande, fortão, como professor de dominação de terra, e não a Toph. Mas eles acharam mais interessante que o Aang aprendesse de uma menina pequena, magrela, do que de um cara grandão e fortão, sabe? E eu acho essa troca fantástica pro desenho. A personagem da Toph é incrível, é insubstituível, mas pra quem é fãzão, assim como eu, pegou essa ref ali do Pedregulho, tipo, meio que substituindo espiritualmente esse personagem que nunca existiu, sabe? Achei muito legal isso. Nesse episódio é quando eles finalmente chegam a Ba Sing Se. E, caras, que delícia que é ver Ba Sing Se adaptada. Embora o plot de Ba Sing Se seja um dos que eu menos gostava quando eu era criança e assistia, porque é extremamente perturbador. Eu ficava muito assustado com aquilo e aquilo entrava muito na minha cabeça. A trilha sonora das coisas bizarras que aconteciam lá era muito creepy, assim. Eu ficava muito agoniado de assistir os episódios de Ba Sing Se, então eu tenho poucas memórias, sabe, de tudo que rola lá, ao mesmo tempo em que tudo se passa tão vividamente na minha cabeça de Avatar que eu sei o que acontece, sabe? Eu lembro das Joji, eu lembro do Dai Li, eu lembro de tudo que rola lá, mas eu guardo isso lá no fundo da mente, porque eu não gosto desse plot por me dar medo, sabe? Não acho que é ruim, eu acho que é excelente, mas me dá calafrios, assim, sabe? Eu acho estranho que é uma memória infantil que hoje não faz sentido eu ter medo disso, mas que ainda assim me assombra, sabe? E é legal ver Ba Sing Se adaptada porque é uma cidade gigantesca, e mais uma vez dá pra ver que eles não estão com medo de gastar dinheiro, que tipo, eles fizeram uma cidade que parece gigantesca mesmo, e a adaptação tá incrível de Ba Sing Se, tá igualzinho, assim, os metrôs, né, os trens que passam por aqueles trilhos lá na altura, as muralhas, que não são só uma, né, não tem só a muralha externa, tem um anel externo, um anel interno, até chegar no anel do palácio, e eles não são redondos, eles fazem curvas, assim, né, até por ser uma homenagem à muralha da China mesmo, né, e esse lance de proteção que essa galera tinha. Então a gente vê diversas etnias no Reino da Terra, e a gente vê que especificamente ali Ba Sing Se é muito inspirado na cultura chinesa em si, né, não só pelas vestes, pelos adereços, pelos arabescos que a gente vê, mas também pela etnia dos personagens em si. Quando a gente tava em Omashu e algumas cidades ali do Reino da Terra que a gente passa, eles parecem muito mais árabes ou pessoas ali do Oriente Médio e tal, né? E aí a gente vai vendo que conforme eles vão entrando mais no Reino da Terra, essas etnias vão mudando e, nossa, é incrível ver essa diversidade étnica. Até porque o Reino da Terra é o maior reino mesmo. Inclusive por isso que a Nação do Fogo ainda não conseguiu, depois de 100 anos, conquistar. Porque realmente são muitas pessoas, é um território muito grande e muito diverso mesmo, né? Aqui já nesse primeiro episódio a gente vê que tem uma diferença, isso não tem no desenho, mas eu achei uma adaptação incrível também, entre o poderio militar da muralha externa contra o exército e os guardas da cidade, ali de Ba Sing Se. Aí a gente tem essa personagem que é a General Sun,
Sung, que ela não tinha no desenho, mas que é uma personagem muito boa de ser trazida pra série. Ela me lembra muito, inclusive, personagens de Korra, sabe? Essas chefes militares, mulheres rígidas, firmes, mas que elas estão do nosso lado e é incrível ter elas ali. E a gente olha assim, ó, pra elas. Ah, ela é muito foda. E é muito legal ter isso. Nossa, fiquei muito contente com a criação dessa personagem. E aí a gente já vê que ela é contra esse negacionismo que existe dentro de Ba Sing Se, que a gente percebe que o rei de Ba Sing Se, ele não é tão acessível, mas isso já é pro próximo episódio, acho que eu tô adiantando, né? Ah, não, já é nesse episódio mesmo, peraí. Que aí rola um baile onde a equipe Avatar participa pra servir honrarias, né, a equipe Avatar por estar ali, e aí a gente percebe que é onde rola essa primeira aparição da General Sung contando sobre, gente, não tem guerra aqui em Ba Sing Se, para com esse assunto, Abafa. E a gente já descobre sobre o Dai Li, que é essa guarda pessoal do rei. E a gente já percebe que eles têm alguma coisa especial com o ministro da cultura, que é o Long Feng. Eu não lembro se o cargo dele no desenho era ministro da cultura. A gente lembra que ele era um conselheiro real e tal, muito importante. Mas achei legal ser o cargo dele o ministro da cultura, porque na China rolou uma coisa muito importante no final do século passado, que foi a Revolução Cultural. Então, pegar tudo isso e chamar de cultura, eu acho que faz uma referência ao que rolou lá, sabe? Eu acho que é uma coisa interessante a se analisar com mais profundidade, coisa que eu não tenho propriedade pra fazer agora, mas eu senti que tem uma referência a isso. Então a gente tem lá as Joujis muito fiéis ao desenho também, o lance delas serem robóticas assim também é bizarrinho, que é o que fazia eu ter medo quando era criança também. E o Sokka, ele conhece um personagem ali que vai ser importante um pouco mais pra frente, que ele é o professor de uma universidade e tal, e aí eles criam uma amizade. A gente vê que o Sai, ele some, personagem que é amigo do Sokka, que é o engenheiro e tal, ele é desaparecido e esse personagem vai ser amigo do Sokka enquanto isso. Mas, no baile, ainda, rola uma conversa entre Sokka e Katara sobre luto que não existe no desenho e que é comovente, sabe? É extremamente importante ter aquilo pra externalizar o sentimento deles e também pra estreitar a relação entre os dois, né? Que eles não são só irmãos briguentos entre si, eles também são irmãos que se apoiam. E essa irmandade entre os dois é muito bonita de se ver, sabe? Coisa que a gente vai só aceitando no desenho, mas aqui eles estão mostrando pra gente o quanto que eles são parceiros mesmo, sabe? E eu não tinha dado nome de luto pro que o Sokka sentia até essa conversa com a Katara. Foi quando eu me toquei, assim, que realmente o Sokka, ele fica estranho porque ele tá com luto, ele tá vivendo a morte da ex-namorada dele. Então é por isso que ele tá agindo dessa forma. Então achei muito, muito bom terem trazido isso pra cá, sim. Ainda nesse episódio, a gente vê que a Katara finalmente começa a agir como a Dama Pintada, e ela se veste como essa personagem, né, esse espírito, e começa a ajudar pessoas ali nas noites de Ba Sing Se, tanto curando algumas, né, como, sei lá, ajudando pessoas que estão sendo assaltadas na rua, enfim, ela vira ali uma personagem interessante de acompanhar, justamente porque, como eu mencionei, o Zuko vai fazer a mesma coisa. E aí, eu não tinha me tocado que os dois personagens faziam isso no desenho, sabe? Mas colocarem os dois pra fazer isso na mesma cidade ao mesmo tempo é mais uma daquelas coisas que eu falei pra vocês que são momentos Utara que deixa a gente assim, ui, tudo. Bom, então vamos para o próximo episódio, estamos indo para o quarto episódio agora. No começo desse episódio a gente tem uma sequência muito boa, que são cortes rápidos mostrando a rotina desses personagens. Então a gente tem a Toph ensinando a dobra de terra pro Aang, e aí todos os dias ela acordando ele pra isso, e ele tentando aprender, e a gente vendo que ele tá evoluindo lentamente, mas ele tá. O Zuko saindo todas as noites pra ser o Robin Hood ali de Ba Sing Se, roubando dos ricos pra dar pros pobres. A Katara sendo Dama Pintada, e aí cada um fazendo as suas rotinas ali, sabe? E eu acho isso muito legal, foi uma forma muito boa de demonstrar o tempo passando, e assim, a gente não precisa entrar no detalhe do Aang aprendendo a dobra, assim, tintim por tintim, sabe? A gente sabe que ele precisava de uma professora, a gente sabe como ele precisa agir, mudar a mentalidade dele pra aprender essa dobra nova, e aí ali foi esse corte rápido pra mostrar como que as coisas funcionam, e eu achei excelente. Esse amigo professor do Sokka é quem conta pra gente sobre a biblioteca sumida do Washington.
aquele espírito passarinho gigante, que é uma coruja grandona, que aparece na primeira temporada, e eu achei muito bem-vinda a aparição dele, porque ele é icônico, e é isso que eu falei, né? Perguntaram pra algum fã coisas icônicas que não podiam faltar, e a biblioteca não podia faltar. Só que no desenho ela fica no meio do deserto, quando eles estão atravessando o deserto pra chegar até Ba Sing Se. Mas aqui não, essa biblioteca, ela fica no anel inferior, um dos anéis mais externos ali de Ba Sing Se. Então fica dentro da cidade, só que num lugar meio escondido, e eles precisam procurar o que eles chamam de cicatriz espiritual, que também é um nome que não tem no desenho, mas que eu achei muito bem-vindo, que é esses lances, que são esses espaços onde o véu entre os mundos é mais fino e é possível atravessar. Eles acreditam que lá dentro eles podem encontrar alguma informação que possa ajudar eles a cravar que dia que vai ser o cometa de Sozin, para eles estarem preparados, né, e não serem pegos de surpresa pela Nação do Fogo nessa invasão que eles sabem que vai acontecer, só não sabem quando. Esse professor também menciona que outros professores e pessoas que questionam a forma como o governo lida com a não guerra de Ba Sing Se estão começando a assumir. Essas pessoas desaparecem simplesmente. Nesse episódio, a gente descobre uma coisa muito legal, que são desertores da Nação do Fogo que serviram durante o cerco de Ba Sing Se. Eles não compartilham dos pensamentos da Nação do Fogo, da ideologia da Nação do Fogo, e que eles decidiram viver a vida sem dobras ali dentro de Ba Sing Se. Então eles não dobram mais fogo, mas eles continuam ali. E um desses personagens, que é o cara que meio que parece o líder dessa galera, quando ele apareceu pela primeira vez, eu falei, eu conheço você, eu sei quem é você, mas eu não lembrava o nome dele ainda, porque era um nome difícil, que é um personagem que aparece na primeira temporada, e ele se apresenta também no desenho como, no desenho ele aparece, né, na primeira temporada do desenho, como um desertor da Nação do Fogo, e aí o Aang pensa, se ele é um desertor da Nação do Fogo, eu preciso de alguém exatamente assim pra me ensinar fogo. E aí ele tenta e não consegue aprender fogo desse cara, e é quando ele tem o estalo de que ele precisa aprender as dobras dos elementos pela ordem, né? Água, terra, fogo e ar. Não adianta ele pular a água e a terra e direto pro fogo. Ele precisa seguir essa ordem. E aí esse personagem, que é o Jong Jong, eu não sei falar o nome dele direito, ele foi adaptado pra ser um desertor morando ali em Ba Sing Se. Ele continua sendo um desertor, ele continua tendo a mesma ideologia que o personagem tem no desenho, mas ele tá em outro lugar. E eu achei que ele não ia aparecer mais, porque isso era um lance da primeira temporada. Mas trouxeram ele pra cá. E ele tem uma certa importância aqui. E eu achei incrível que trouxeram ele. E aí rola um momento em que o Jato... Que bicha chata da porra, hein? Nossa senhora! Mas essa bicha é muito chata, gente. Eu não gosto desse personagem, eu não gosto da existência dele, eu não gosto de nada desse personagem. Gente, todas as vezes, tanto no desenho quanto aqui, esse personagem me irrita. Toda vez que ele aparece, eu reviro o olho, porque... sei lá, sabe? Ele é chato. Ele não precisava ter esse cara. Não gosto dele e eu tenho a sensação que a maior parte das pessoas também não gosta. Então o Jato, ele também tá em Ba Sing Se, porque ele também é um refugiado e foi com os lutadores da liberdade pra essa cidade. Só que a situação do Jato meio que deixou ele amargurado e ele virou meio que um criminoso, sabe? Ele não é um Robin Hood igual o Zuko, de roubar pros ricos pra dar pros pobres. Ele virou um saqueador. Ele rouba pra si mesmo, porque ele acha que não consegue um emprego, que não sabe. Ele meio que aceitou a realidade dele de uma forma errada, e aí ele decide que vai roubar esses caras da Nação do Fogo que estão ali, esses desertores. E aí Katara e o Zuko, em situações de dama pintada e espírito azul, decidem ali salvar, porque eles viram que tá rolando alguma coisa com essa galera. E assim, esses desertores, eles são pessoas inocentes mesmo. Então, esses espíritos, enquanto pessoas que salvam pessoas que precisam de ajuda, agem naquele momento, só que o Jato reconhece a Katara. E aí fica aquele clima assim de... eu sei quem ela é, ele sabe quem eu sou. Mas eles ainda não sabem quem que é o espírito azul, que é o Zuko. Nesse episódio acontece uma coisa também extremamente emocionante, que quando rola no desenho, a gente fica também super emocionado, que é o lance do tio Iroh prestar homenagem pro filho dele. Nesse episódio, eu não sei se foi exatamente nesse episódio ou no anterior, o tio Iroh, ele é abordado por um cara na rua que quer roubar o tio Iroh, e aí o tio Iroh meio que vira o jogo acolhendo esse cara, sabe? E aí a gente vê na adaptação que esse cara é contratado pra ir trabalhar na loja de chá em que o tio Iroh tá trabalhando também, e aí ele meio que muda de vida
pro bem, e o Tio Iroh finalmente sente que ele tá fazendo algo de útil para as pessoas de Ba Sing Se, porque ele próprio tem essa relação dúbia com as pessoas de Ba Sing Se, por ele ter feito o cerco que deixou essas pessoas morrendo de fome por muito tempo. E ele fica passando em frente um lugar que tem uma árvore, e no desenho a gente sabe o que é essa árvore, né, que é pra onde ele vai prestar homenagem, e quando ele finalmente ajuda esse cara, ele sente orgulho de si, sabe? Ele para de sentir vergonha de si próprio, estando ali em Ba Sing Se. E aí ele vai até essa árvore, e no desenho isso não tinha ficado claro pra mim, não sei se pra vocês também ficou, mas especificamente naquela árvore parece ser o lugar onde o Lu Ten morreu. E no desenho, até essa altura, isso rola lá pro final da segunda temporada no desenho, a gente não sabia da existência do Lu Ten, a gente não sabia do filho do Tio Iroh, a gente só sabia que ele era o tio do Zuko, e que ele tinha feito o cerco de Ba Sing Se e tal, e que ele deveria ser o atual Senhor do Fogo, mas a gente não tem essa história sobre o filho dele. E aí quando a gente descobre isso, a gente fica extremamente emocionado. Inclusive, um fun fact, quando tá rolando essa cena no desenho, que ele presta homenagem pro filho dele, que ele coloca o quadrinho no chão, acende uma vela, e aí ele fala que ele gostaria de ter feito alguma coisa pra ajudar o filho dele, passa um letreiro na tela e fala, em honra de Mako. Mako era o dublador do Tio Iroh no inglês original, e esse cara, esse ator, né, que dublava, ele morreu no final da segunda temporada, em 2006. A terceira temporada é dublado por outro personagem, né, o Tio Iroh continua existindo, mas é outra pessoa que dubla ele. Eu falei dublado por outro personagem, não, é dublado por outra pessoa, né, e aí eles fazem esse episódio em homenagem a esse cara. Isso reverbera tanto que lá em Korra, a gente tem um personagem que vai se chamar Mako também, que também é um dobrador de fogo e tal, e é próximo do Avatar, justamente em homenagem a esse cara também. Então tem esse fun fact aí, e aí também a música do Pequeno Soldadinho, que é o que o Tio Iroh canta no desenho, eles trouxeram na primeira temporada e trouxeram de novo aqui, e todas as vezes que passa eu choro pra caramba, porque é muito bonito, é muito, muito, muito bonito, muito comovente. Cara, o Tio Iroh, ele tem um espacinho no coração de todo mundo que é fã de Avatar, porque ele é um dos melhores personagens. No final desse episódio, a Azula se passa de guerreira Kyoshi, junto com as amigas dela, Mei e a Ty Lee, pra conseguirem entrar em Ba Sing Se. E aí a gente, né, mais uma vez vê a genialidade dela e o quanto que ela se joga pra jogo mesmo, sabe? O quanto ela não é como o Ozai, que fica lá na Nação do Fogo. O Ozai, ele, por mais que seja esse líder admirado pela nação e tal, ele fica lá. Ele só manda tropas e tal. Ele tem esse distanciamento, né, dos tenentes e das pessoas que estão abaixo dele, dos soldados. Mas a Azula, não. A Azula tá muito próxima dessa galera. E a gente vê que essa galera começa a honrar a Azula. Eles começam a fazer tudo por ela. E ela começa a ser mais admirada que o próprio rei, que o próprio Senhor do Fogo. E aí a gente também tem essa coisa que eu achei muito legal de terem trazido pra adaptação, que a gente não tem no desenho, que fica subentendido, mas que eles escancaram na série, e que, tipo, é muito legal mesmo ver esse tenente que tá ali acompanhando ela, que vai invadir Ba Sing Se em determinado momento, demonstrando respeito à Azula e que eles enxergam ela como líder. Assim se encerra o quarto episódio e agora vamos para o quinto episódio. Uma das primeiras cenas é uma das melhores cenas da temporada, que é uma conversa incrível entre Toph e o Tio Iroh, em que a Toph tá passando na frente da loja do Tio Iroh, ela sente um cheiro de chá muito bom, mas ela também sente uma vibração vindo dali. E aí rola uma conversa entre os dois que, assim, dá pra ver que o Tio Iroh, de cara, sabe quem que é a Toph. Ele reconhece ela, mas ele fica meio, cara, eu tô mudando de vida, então eu vou tratar ela, né, como ela deve ser tratada, como uma pessoa normal, e não como uma amiga do Avatar. Mas a gente fica com uma dúvida se a Toph tá reconhecendo ele ou não, até o final da conversa, quando ela fala assim, muito obrigada pelo chá, estranho. Então dá pra ver que ela conhecia sim, ela reconheceu o Tio Iroh, porque eles estiveram juntos naquele episódio da caçada, e essa conversa é muito boa, porque a Toph tem problemas com a família dela, assim como o Tio Iroh também tem, né? O Tio Iroh tem um filho perdido, a Toph, ela é uma filha perdida da família dela, e aí rola essa conversa muito boa entre os dois sobre dar segundas chances pra família, e a Toph, ela dá umas indiretas sobre o Zuko, e o Tio Iroh dá uns conselhos bons pra Toph. E assim, caras, é isso que eu tô falando, que eles adaptaram de conversas e diálogos importantes que enriquecem a história. Eu não sabia que eu queria tanto uma conversa entre os dois, até eu ver essa conversa entre os dois. Ainda depois dessa conversa, rola uma entre o Iroh e o Zuko, em que o Tio Iroh fala assim,
que ele não quer mais que o Zuko seja o Lu-Ten. Ele quer que o Zuko seja o Zuko. Então ele demonstra que ele para de projetar o Lu-Ten no Zuko. E que ele permite que o Zuko trilhe sua própria história, sabe? Eu tinha mencionado que o Sokka e aquele professor que ele conheceu no baile sabiam sobre essa biblioteca, que vai ser importante pra história, mas que eles não sabiam exatamente onde ela ficava. Porque 100 anos atrás, quando a guerra começou, o espírito do Washington, eu fico falando Washington, mas o espírito é Washington. Pra mim é Washington. Afundou essa biblioteca e ela ficou meio que perdida ali por muito tempo. Então ninguém sabia exatamente onde ela tava. Mas o Jato diz que sabe onde que fica essa cicatriz espiritual e ele decide levar a equipe Avatar pra lá. Ele não só decide levar, como ele também decide entrar na biblioteca com essa galera. Então vão todo mundo, vai. Toph, Aang, Katara, Sokka, o professor e o Jato. Entra todo mundo no mundo espiritual e vão pra essa biblioteca. Eu achei interessante essa mudança também, porque essa biblioteca no desenho fica no mundo físico e não no mundo espiritual. E eu acho que isso é interessante pra respeitar o que a gente vê depois em Korra, que os espíritos, eles ficam no mundo espiritual, eles não ficam no mundo físico. Então, tanto na primeira temporada da adaptação quanto agora, os espíritos que a gente vê, eles estão só no mundo espiritual. Eles têm influência sim aqui no nosso mundo, mas eles estão lá. E aí eles atravessam pro mundo espiritual, entram na biblioteca e aí o espírito Washington fala pra eles que eles não podem usar ensinamentos dali para ter vantagem sobre inimigos, então não podem ter objetivos bélicos com as informações que eles resgatam ali, mas que é comum que a biblioteca demonstre pra eles o que eles precisam. Então é como se ela fosse viva, sabe? Como se ela mostrasse o que eles precisam encontrar. Eles se dividem pra procurar informações sobre o solstício e como eles estão no mundo espiritual, rolam coisas muito legais com cada um desses personagens. O Jato e a Katara, chatos. Ai, não aguento essa conversa dos dois. Ai, gosto do Jato. Ficam falando sobre o passado do Jato, e aí ele explica por que ele é assim hoje em dia, que ele perdeu o amigo dele pequeno e tal. Ah, enfim, gente, não gosto dele. Não adianta. A gente se compadece dele nesse momento, até me compadeci também, mas ele é um personagem detestável, de qualquer forma. Rola uma coisa muito legal que não tem no desenho, que é, porque no desenho eles não estão no mundo espiritual, então isso não seria possível, mas ali dentro, sim. A gente vê duas versões do espírito do Avatar ali, a Kyoshi e a Yang Chen. E, gente, a Yang Chen aparecendo pro Aang é incrível! E eu fiquei muito feliz com isso, porque ela só aparece no final da terceira temporada pro Aang. E aqui eles já adiantaram, mostraram ela pra ele. Os dobradores de ar, os nômades do ar, eles têm uma conexão com o mundo espiritual muito maior. Então, a Yang Chen se mostrar pro Aang já aqui nesse momento e também explicar melhor pra ele sobre o estado Avatar, que ele vai aprender a dominar melhor o estado Avatar conforme ele for aprendendo as outras dobras e que ele vai evoluir nesse processo, mas que ele não pode morrer enquanto ele estiver no estado Avatar, porque senão ele perde a conexão com a linhagem Avatar, né? E o Avatar deixa de existir naquele momento, ele não vai renascer se ele morrer no estado Avatar. Então, essa tutoria é muito legal. E quando ela apareceu, eu fiquei olhando bem assim pra cara dela, falei, conheço essa mona de algum lugar? E essa atriz que tá fazendo a Yang Chen é ninguém menos que a atriz que faz a Mrs. Casey, de Ruptura, Severance, sabe aquela série da Apple TV Plus? Se você não assistiu, por favor, assista, é uma das melhores séries de todos os tempos, tá? Ela ainda tá saindo, então dá pra acompanhar, tem 2 temporadas já. E ela tem esse lance etéreo, né, essa atriz, que é preciso ter pra ser uma nômade do ar e também um avatar, sabe? Nossa, essa moça. E aquela atriz que faz a Presidenta Coin em Jogos Vorazes, eu acho que são candidatas perfeitas pra Yang Chen. Mas que bom que foram pra Mrs. Casey, porque ela tem essa cara assim de... eu sou um espírito mesmo, sabe? Eu tô aqui pra te guiar espiritualmente. Eu acho ela maravilhosa, foi uma ótima escolha de atriz. E quem encontra a Kyoshi é a Toph. E, gente, que incrível, porque a Toph é a professora atual de Dobra de Terra pro Aang, né? E a Kyoshi, ela é uma avatar que nasceu no Reino da Terra. Então ela é originalmente uma avatar de terra, digamos assim, né? Então é legal ter essa conversa entre as duas. E é a Kyoshi quem traz a informação de que ela movimentou, ela acompanhava, né, os movimentos dos astros, porque a Kyoshi, pra quem não sabe, foi uma das avatares que viveu por mais anos. Ela foi uma das mais longevas. Então ela conseguiu acompanhar o movimento dos astros e ela percebeu influências naturais que potencializavam ou prejudicavam a dobra de cada um dos elementos. E aí a Toph fala assim, mas existem prejudicar a dobra? Como assim? Aí que eles vão descobrir sobre o eclipse, que é um lance que anula
os poderes dos dobradores de fogo. Assim como no final da primeira temporada, quando o espírito da lua, ele é retirado ali do mundo real, ele é morto e os dobradores de água perdem a dobra de água, esse lance acontece também com os dobradores de fogo durante o eclipse, ou seja, quando não tem sol. E aí o que eu achei muito legal também é que o Sokka, nesse momento de luto, ele é levado até um lugar que é um observatório planetário, né? Um observatório espacial, assim. A gente já começa a pensar que, isso vai ser meio complexo, né? Mas aí eles adaptaram de uma forma que o próprio Sokka sentiu isso, que é, cara, eu vou ver a lua. E a lua é a minha ex. Eu tô no mundo espiritual. A chance de ser ela ali é muito alta. E aí ele tem um monólogo muito legal sobre o quanto ele tá se sentindo sozinho. E achei incrível que ele foi a primeira pessoa a chegar ali justamente pra ele poder ter esse momento com a lua. A gente não sabe se aquela lua ali é uma lua real ou se ela é só uma projeção ali do observatório, né? Pra poder simular as situações e tal. Mas é possível que, de certa forma, a Yue tenha ouvido isso e em algum outro momento isso repercuta. Não sei. Mas tá ali e eu achei muito legal que isso existiu na adaptação, porque isso não tem no desenho, não existe esse observatório. O Aang fica sabendo sobre o cometa na primeira temporada, com o Avatar Roku contando pra ele, mas aqui quem conta é a Kyoshi, né, sobre o eclipse, e aí eles vão lá pra esse lugar onde faz a simulação do céu, todos se encontram lá, depois do Sokka, e eles colocam a data que tava no caderninho da Kyoshi pra ver se batia realmente com o eclipse, e bateu, então agora eles sabem quando eles têm uma vantagem sobre a Nação do Fogo. E aí, quando eles falam que eles têm uma vantagem sobre a Nação do Fogo e demonstram esse interesse bélico, esse professorzinho que tava lá decide até o Espírito Washington e contar sobre o interesse bélico da equipe Avatar para contra a Nação do Fogo. Aí o Espírito Washington volta até onde eles estão ali no laboratório, tem um nome disso, eu sempre esqueço, observatório ali, né, espacial, e ele engole o professor, porque ele falou assim, você queria, né, que você ficasse aqui comigo pra sempre em troca da informação que você me deu sobre eles, mas isso que você tá fazendo é declarar guerra contra os seus amigos, tá? Também é, de certa forma, querer uma vantagem sobre eles, então, vou te engolir. Aí ele engole o cara e é assustador, assim, né? Ver o bicho crescendo, o pescoço ficando bizarrão. O espírito Washington, ele entra no modo bizarro. E o corpo dele do lado de fora some. Ele, deixa de existir. A existência desse cara some. Ele não tem mais como voltar do mundo espiritual. Já era pra ele, sabe? Bom, ainda assim, eles conseguem fugir porque o Jato se sacrifica pela equipe Avatar. Ele fica lá distraindo o Washington enquanto a galera sai. No desenho é um pouco diferente, porque o Jato se sacrifica lá no Lago Laogai, é um pouco depois isso, mas o Jato também tá em Ba Sing Se nesse momento e rola um sacrifício. Achei legal que esse sacrifício foi aqui, foi no mundo espiritual, e o Jato deixa de existir, então é ainda mais pesado o que acontece com ele na série do que no desenho, porque no desenho ele só morre, aqui não, o Jato, é eliminado da existência, e tudo bem que eu não gosto dele, mas caraca, acho que os roteiristas gostam menos ainda, porque eliminaram ele da existência. Temos um detalhe que aparece ali muito brevemente, muito interessante, que é o Avatar One aparece ali fazendo uma conversinha ali, tendo uma conexão com uma tartaruga leão gigante. E isso é incrível, porque a gente só descobre sobre o Avatar One na temporada da Korra. Lá na segunda, eu acho, temporada da Korra, quando ela tá entendendo mais sobre o que é ser o Avatar, como que isso começou. A gente tem 2 episódios mostrando a história do Avatar One, e ele tem esse nome W-A-N, mas é justamente um trocadilho com o número One, porque ele foi o primeiro Avatar. E aí a gente tem um papiro ali no canto com o Avatar One desenhadinho com uma tartaruga leão gigante, porque é de onde o Avatar One consegue as dobras. A magia das dobras vem das tartarugas leões gigantes. Ele absorve de 4 delas diferentes, né? Não é que ele rouba, né? Ele é concedido a ele, e depois esse Avatar One vai entrar em contato com a Raava, que é o espírito que transcende os avatares, né? Então o Avatar só é imortal por conta da Raava, e ele domina os 4 elementos por conta das tartarugas leões gigantes, e a gente tem aquilo ali escondidinho num canto, e eu achei muito legal que trouxeram isso pra série, já na temporada do Aang. Enquanto eles estão na biblioteca, o corpo dele está desprotegido ali do lado de fora, e aí 2 coisas acontecem. A primeira é que o Zuko, em situação de espírito azul, chega até onde eles estão, e aí ele percebe que não seria honrado roubar o Aang enquanto ele estivesse no mundo espiritual, desacordado, ou seja, não seria
uma luta justa, sabe? E aí, mais uma vez, aquilo que eu comentei no começo do vídeo sobre o Zuko, acima de tudo, ser uma pessoa honrada e acreditar que existe um jeito certo e um jeito errado de fazer as coisas, ele decide não pegar o Aang e isso também demonstra mais algumas dessas coisinhas sobre a mudança do personagem em si. E eu acho que essa é a maior de todas, porque no próximo episódio ele vai ter a febre de fogo. E aí a outra coisa que acontece enquanto o corpo dele estaria desprotegido é que a Toph é a primeira a conseguir fugir da biblioteca e ela fica tentando segurar a biblioteca pra ela não terminar de ser soterrada, que o espírito Washington tá puxando tudo pra baixo, e ela tá ali com dobra de terra segurando a biblioteca inteira de desabar. Isso também serve pra demonstrar o poder da Toph, e tem no desenho que ela também fica segurando. E coisa que acontece também no desenho é que neste momento em que a Toph tá ocupada segurando ali, pessoas chegam e roubam o Appa, né? E prendem ele, laçam ele e levam ele pra algum canto que a gente não sabe onde é. E aí acabamos o 5º episódio e bora então pro 6º. No 6º episódio, o Aang fica logo de cara puto com a Toph, porque a Toph não fez o suficiente em segurar uma biblioteca gigantesca de afundar nas profundezas espirituais de Ba Sing Se, pois ela deveria também estar assegurando o Appa, que era pra ter ficado, inclusive, de guarda de todos ali, né? Antes deles entrarem no mundo espiritual, ele fala, o Appa que vai ficar aqui de guarda pra gente. Mas, Mona, também, né? Vocês ficaram... Que ideia é essa? Deixar o Appa e o Momo de guarda? Não faz sentido nenhum isso. Mas é uma coisa que o Aang super faria, então não tô criticando a série, tô criticando o Aang por ter sido meio burro nessa hora. E ele passa o dia procurando pelo Appa, mas ele não encontra o Appa, e aí eles têm a ideia de, cara, eu acho que a melhor forma da gente encontrar o Appa de novo é tentando entrar no palácio e tentar falar com o rei de alguma forma, já que o Long Feng, que é o ministro da cultura, tá aparentemente adiando infinitamente essa audiência deles com o rei. E aí a gente, né, já sabe a essa altura que o Long Feng não é flor que se cheire, que ele é quem controla o Dai Li e que ele não tá deixando a equipe Avatar falar com o rei propositalmente, porque ele não quer que o rei saiba que, tipo, a Nação do Fogo vai atacar, ele quer viver nesse negacionismo. E aí ele ameaça a General Sung, que é essa general lá da muralha, dizendo que a filha dela foi levada pro Lago Laogai e que ela deveria cooperar, sabe? Então fica bem evidente que é uma ameaça ali, que é pra ela entrar nesse joguinho negacionista dele. Eles conseguem entrar disfarçados dentro do palácio, e aí rola uma situação lá dentro, né? Eles tentam falar a verdade pro rei, mas aí a gente vê que o rei, que também, inclusive, outro gato, gente, que ator bonito que botaram pra fazer o rei. Ele é um bundão, assim como o desenho, mas no desenho ele é bundão apenas. Aqui não é que ele é bundão, ele só... não quero saber de guerra. Eu quero saber só de cuidar das minhas plantinhas aqui. Que aí ele tem ali o jardim dele e tal. E aí ele só quer saber disso, sabe? Ele não quer. Gente, não vem com guerra pro meu lado. Não vem. Tem gente que cuida disso pra mim. Só que aí nesse momento, como tá todo mundo ali, eles meio que estão tentando provar pro rei a situação. A Katara, ela mostra que ela consegue curar plantas. E aí assim ela consegue conquistar um pouco mais da atenção do rei. Mas o Long Feng chega nesse momento, que é o ministro da cultura, já com a General Sung, que ela tá ali sob o domínio desse cara, né? Porque agora ela tá ameaçada, então ela vai fazer o que ele quiser. Ela nega toda a história, fala que, não, eu sou general ali do lado de fora e não tá acontecendo nada. Pode confiar no ministro da cultura aí, no Long Feng, que ele tá falando a verdade. Essas crianças aqui estão mentindo tudo. E aí eles ficam super desapontados com a General Sung, porque ela tava do lado deles, né? Foi ela que contou pra eles que o ministro da cultura era o dono do Dai Li, que é a galera dessa polícia esquisita, bizarra aí, respondiam a ele. Eu achei isso muito interessante, porque, mais uma vez, a gente não tem essa personagem, a General Sung, no desenho, e foi muito bom ter ela ali naquele momento, e a gente vê como que o Long Feng consegue manipular todo mundo dentro de Ba Sing Se, e conseguir, por tanto tempo, manter essa mentira de a guerra não existir lá dentro. Não tem guerra em Ba Sing Se, né, que ele fala. Então essa foi uma ótima adaptação, o rei continua igualzinho, embora ele não tenha o urso de estimação dele, a gente vê um quadro pintado de um urso lá dentro, né? Acho que seria muito caro pra fazer esse urso. E também, esse urso não tem importância nenhuma no desenho. Então, meio que não precisa ter também ali no live action, sabe? Daí rola uma treta generalizada entre a equipe Avatar, né? Porque o Long Feng plantou semente da discórdia ali entre os três. Faz entre os quatro, né? E faz os quatro desconfiarem entre si. Porque ele sabia de segredos de cada um deles, que cada um deles não falou sobre os outros. Ele fala que a Katara
Katara tava se fazendo de dama pintada ali dentro da cidade. E aí eu acho isso, essa foi a desculpa mais difícil de acreditar, porque eu na situação de Aang, eu ia... Nossa, Katara, arrasou, amiga. Tudo bem se me esconder essas coisas, porque você tá ajudando pessoas, né? O Aang não é um monge, ele meio que propaga esse tipo de pensamento. Não faz sentido ele brigar com a Katara por conta disso. Se bem que o Aang tá apaixonadinho por ela, né? E ele tá um pouco possessivo com a Katara. Então ele não saber onde ela tá 100% do tempo demonstra um pouco esse lado dele mais humano e menos monge, sabe? A gente sabe que a família da Toph tá comercializando coisas com a Nação do Fogo, então eles estão ali colaborando de certa forma com a expansão da guerra, ou seja, são traidores da Nação do Fogo, né? São traidores do Reino da Terra, né? E a desculpa do Sokka é que ele era amigo do Sai, e o Sai, que é esse engenheiro, tentou matar o rei Bumi na primeira temporada, mas não foi ele que tentou matar, quem tentou matar foi os lutadores da liberdade, né? Que é a galerinha do jato. Então, assim, são informações que nenhum deles tem culpa de nada disso. Mas o Long Feng é tão bom em manipular verdades que consegue jogar um contra o outro ali. E aí rola essa treta generalizada, vai todo mundo embora, fica somente o Aang. E aí eu acho legal ter esse momento do Aang sozinho também, porque tem episódios muito famosos, muito importantes no desenho, que são os Zuko Alone, Korra Alone, que são momentos em que esses personagens estão sozinhos e eles têm reflexões muito importantes e que muda a forma deles de agir. E é o que acontece com cada um deles nesse momento, né? Cada um vai pra um canto e aí coisas acontecem com eles. O Sokka vai atrás das guerreiras Kyoshi porque eles descobrem que elas estão ali na cidade e ele finalmente tenta encontrar elas pra falar com a Suki novamente porque ele tá com saudade dela e quer tentar pedir desculpa a ela pela forma como ele tem agido com ela, dessa forma meio protecionista demais. Porém, quem ele encontra são as meninas amigas da Azula, disfarçadas de guerreira Kyoshi, especificamente a Ty Lee, que dá os soquinhos dela lá e deixa ele caído, e aí ele é preso. A Katara em situação de dama pintada e o Zuko em situação de espírito azul são capturados ao mesmo tempo, porque eles caem numa armadilha do Dai Li, que eles pagaram uma mulher pra fingir que tava sendo assaltada, e ela fica berrando lá até os dois espíritos chegarem. O Dai Li captura os dois e leva pra prisão também. E aí a última a ser capturada é a Toph, que decide dar uma chance pra mãe dela de perdão. Ela decide ir ouvir o que a mãe dela tem a dizer, e aí a mãe dela fala que vai parar de vender coisa pra Nação do Fogo, mas que é tudo uma mentirada. Eu acho muito legal ter essa conversa aqui, porque, se eu não me engano, no desenho a gente não vê mais a família da Toph, depois que a Toph foge, e é legal ter essa conversa entre as duas aqui, mais um desses pontos que eu falei que é incrível de diálogo, que as duas parecem estar tendo uma conexão muito boa, até que a mãe da Toph envenena a Toph, e bota ela pra dormir, dá ali um boa noite Cinderela pra Toph, enjaula ela numa jaula de ferro, que eu estava esperando muito pra isso acontecer, porque é quando a Toph finalmente descobre a dobra de metal, mas isso acontece só no próximo episódio, né? Aí já tô dando um pouco de spoiler, mas assim, quem viu o desenho sabe que a partir do momento que a Toph estiver dentro de uma jaula de ferro, ela vai descobrir a dobra de metal. Nesse momento que o Aang tá sozinho, ele ouve, né, frases, né? Não é que ele ouve, ele lembra de frases que o Rei Bumi disse pra ele, que é preciso não sentir nada para sentir tudo e tal. Então ele tá no momento que ele tá super ali deitadinho no chão. E aí a Toph, que já tinha assim, ensinado ele a ouvir vibrações pra poder dominar a terra, ele finalmente ouve o Appa nas profundezas da cidade pedindo por ajuda. E aí ele se toca que ele consegue encontrar o Appa em algum momento. E aí acaba o episódio com tudo dando errado, né? E enquanto isso tudo tá acontecendo com a equipe Avatar, depois que o Zuko permitiu que o espírito do Aang fosse pro mundo espiritual e o corpo dele tivesse ali, ele decide não roubar o corpo do Aang, ele volta pra casa e ele começa a ter uma febre, e ele tem visões, ele tem um sonho bizarro e depois disso ele muda de pessoa. Essa é a febre de fogo que o Tio Arrow comenta, né? Que é uma coisa que queima o seu eu anterior de dentro pra fora, você muda enquanto pessoa. E aí é muito legal porque no desenho a gente só vê o Zuko tendo a febre, mas a gente não vê o que tá na cabeça dele. Aqui a gente tem vários flashbacks, então a gente vê a mãe dele sendo levada embora, a gente vê um teatro que eles estavam assistindo enquanto eram crianças, e aí isso pra mim já é um foreshadowing, talvez, porque como ainda não saiu a terceira temporada, não tem como cravar. Mas na terceira temporada do desenho, a gente tem um episódio que chama Os Atores da Ilha Amber, que eles reprisam tudo que aconteceu na série até então, enquanto eles estão assistindo um teatrinho lá na Nação do Fogo. E aí aqui a gente vê esse teatro que o Zuko tá assistindo com a família dele, e aí as coisas começam a ficar muito bizarras e aparecem dois dragões
dragões, um vermelho e um azul. E eu achei isso muito interessante, porque no desenho, quem ensina a dobra de fogo real pro Aang e pro Zuko, já que o Zuko, depois que ele passa por essa febre de fogo e ele decide ajudar o Aang, ele perde a habilidade de fogo, ele não sabe mais dobrar fogo, já que a dobra dele vinha do ódio que ele sentia e não de técnicas em si. Quem ensina os dois são esses dois dragões, o dragão vermelho e o dragão azul, que são os últimos dragões da espécie. Então é muito legal ver que já adiantaram pra cá isso e que talvez isso seja a visão que guie eles depois. Então eu achei da hora demais terem trazido. E o Só e o Zuko corta a cabeça de um desses dragões, inclusive, o dragão vermelho. Eu sinto que aquilo é mais pra simbolizar o eu anterior dele e manter o outro eu, que os dois estavam em conflito, né? Os dois dragões estavam ali lutando entre si. E é quase como se as versões do Zuko tivessem se degladiando dentro dele, até que ele opta por uma delas. Então eu achei esse sonho muito, muito, muito interessante pra realmente mostrar pra gente essa dualidade do Zuko, né? Esse conflito interno que ele tá sentindo. Eu achei isso maravilhoso. O último episódio é bastante emocionante, é muito parecido com o final do desenho, é muito, muito, muito parecido mesmo, eu achei esse final extremamente fiel. Eles colocaram no começo um flashback do Appa e do Aang se conhecendo, então assim, mostrar a relação dos dois, né, o quanto que o Appa é importante pro Aang, que ter um bisão voador é uma relação que dura uma vida toda, então a conexão deles é muito mais forte do que só um animal de estimação, sabe, é uma coisa ainda maior do que isso. A gente descobre que o Sai tá preso junto com o Sokka ali dentro da prisão, e a gente vê os dois tentando bolar formas diferentes ali de escapar de dentro da prisão, mas eles não conseguem. Ainda assim, é muito legal ver essa conversa entre os dois, porque é mais uma vez o alívio cômico, inteligente e sem graça, e ao mesmo tempo engraçado dos dois. Eu acho que esse trecho do Sokka preso é muito a essência do Sokka, sabe? Eu achei muito legal ter esse momento ali. Aí a gente vê o Aang tentando entrar no Lago Laogai, porque ele descobre que é ali onde essa galera tá. Mas o Lago Laogai, gente, ele não é um lugar de água. Não é exatamente isso. São catacumbas nas profundezas da cidade de Ba Sing Se. Até porque é uma cidade no Reino da Terra, né? Não tem esse lago, ele não existe. Quem ele encontra tentando também entrar no Lago Laogai para salvar o seu afilhado, o seu sobrinho, é o Iroh. Então, Aang e Iroh se unem pra entrar lá. E isso acontece também no desenho. E é muito legal ver a interação dos dois, porque os dois são pacifistas. Tanto o Aang quanto o tio Iroh, eles são pessoas que prezam pela paz acima de tudo. Então é muito legal ver a interação dos dois ali, e eles se ajudando. Isso também rola no desenho, mas que bom que trouxeram isso pra adaptação e tem algumas conversas a mais entre os dois. Lá dentro da catacumba, a gente vê a Katara e o Zuko tendo uma conversa que é exatamente igual no desenho, que é a Katara descrente de que o Zuko mudou como pessoa, e aí eles se abrem sobre sentimentos e falam sobre os pais, né, sobre a mãe que eles perderam, e aí eles encontram um ponto de interseção entre os dois, uma ponte, né, onde eles possam trocar os sentimentos deles mesmo, e aí é o momento mais Zutara de todos, e eu falei assim, meu Deus, eles vão se beijar, agora vai ter um beijo, preciso desse beijo, mas não fazia sentido ter um beijo ali, tá, é só que eu queria muito, mas gente, exatamente igual no desenho, tá, essa conversa dos dois é exatamente igual, assim, falas, trechos inteiros de texto exatamente igual. O que também é exatamente igual é a Azula botando o Long Fen pra mamar e o Dai Li servindo a ela. Então a gente vê que o Dai Li deixa de servir o Long Fen e passa a servir a Azula. E a Azula já tá, ó, com as asinhas de fora, já tá usando roupa da Nação do Fogo ali, ela já tá... Gente, sou eu que mando aqui, queridas. Você nem... Ela até fala pro Long Fen, né? Você nunca nem esteve no jogo. Esse jogo já era meu antes de você fingir que estava brincando nele, sabe? Então ela é essa personagem muito interessante de acompanhar mesmo, sabe? A Azula, ela é grandona, embora seja maluca, e também a assassina. Outra coisa que eles deixaram muito parecido, não é exatamente igual, mas eu acho que eles fizeram melhor ainda, que é mostrar o quão perturbador é a lavagem cerebral das Joujis. Então a gente vê ali um treinamento dessas Joujis e a gente vê o quanto que elas são levadas ao limite, e depois do limite, né, pra fazer essa lavagem cerebral mesmo. Então é bizarro esse condicionamento que passam pra elas. É mais perturbador na série do que no desenho, embora o que eu falei pra vocês, né, eu fiquei apavorado
engraçado também no desenho. Mas em determinado momento, o Aang consegue salvar todo mundo, né? Ele salva o Appa, salva a Katara, sabe? Salva toda a equipe Avatar e aí todo mundo é resgatado. O Two-Iroh ajuda também. E aí rola a grande batalha final, em que a Azula teve uma conversinha com o Zuko, que conseguiu em poucos segundos de conversa, poucos minutos de conversa ali, mudar a cabeça do Zuko já, de tipo, vamos voltar pra casa? Bora pra casa, você não precisa disso. E aí, gente, como eu disse, exatamente igual no desenho mesmo, gente, se alguém falar pra vocês que essa adaptação não tá fiel, bota os 2 trechos pra pessoa assistir dessa prisão, tá? Porque tá tudo igualzinho, igualzinho. Então, eu amei a forma que adaptaram. Aí, só pra lembrar vocês, né? No final, a Azula entra em batalha com o Aang e com a Katara. A Katara até usa tentáculos pra lutar ali, né? Igual no desenho. E aí, assim como no desenho, a Azula dá um choque nas costas do Aang. E o Aang veio a falecer no mesmo momento em que ele estava no estado Avatar. Mas aí a Katara, ela usa a água que ela tinha guardado lá, tinha ganhado do Mestre Paco, que veio diretamente da fonte espiritual da tribo da Água do Norte, então ela consegue dar uma salvada ali no Aang, mas a gente não sabe exatamente se ele vai ficar bem. No desenho, a gente vê que ele volta à vida, ele só fica meio fragilizado, mas na adaptação não, ele segue desmaiado mesmo. E assim chegamos ao final da segunda temporada, que foi maravilhosa, como vocês podem notar. Eu fiquei muito empolgado, porque foi uma adaptação incrível. Eu tô muito, muito, muito contente com tudo que fizeram, todas as escolhas. Eu achei que trouxeram tudo que era importante de trazer. Faltou os Dominadores de Areia lá do deserto? Sim, porém eles nem são tão importantes assim, sabe, pro enredo principal. Então tudo bem não ter eles, mas o restante nossa, adorei demais. Até o John, que é aquele Dominador de Fogo desertor, eles trouxeram pra cá. E aí no final a gente vê, né, o Two-Iroh se voluntariando pra Lotus Branco, que é essa organização aí, essa ONG de pessoas importantes de todas as nações que tentam lutar pela paz. Então é legal ver que trouxeram isso já pra segunda temporada, porque isso é uma coisa que aparece só no final da terceira, e é triste que aparece por tão pouco, né? Mas achei ótimo que trouxeram pra cá. Então, assim, nossa, tô satisfeito demais. Eu quero muito reassistir tudo de novo, porque ficou muito, muito bom mesmo. Espero que vocês também tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se deveria ter mais coisas, se tiraram coisas importantes, se vocês, assim como eu, gostaram também. Enfim, contem tudo pra mim, que eu quero muito saber. Não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, se inscreverem no canal e virem pro meu clube do livro, hein? catarse.me/eufemismo. A gente se vê no próximo vídeo e até lá, tchau!